Os ensinamentos que você aprendeu por parte da religião lá na escola, que você foi internada dos 7 aos 13 anos, né? Esses ensinamentos, se você carregou junto com você durante essas experiências e te ajudou de alguma maneira a passar por elas, e depois esse homem que você mencionou aos 40 anos, Antônio Meirelles, meio que ligou esses dois ensinamentos. Exatamente, né? Um senhor de 70 anos, né? Eu tinha 40 anos. Depois que eu largo do Marcos, eu nunca quis mais saber de ninguém, né? Eu vivi para criar os meus filhos. Eu era funcionária pública, eu trabalhava no Hospital das Clínicas e eu vivi para criar meus filhos. Eu falo para você, com a minha filha, que ela sabe dessa parte da minha história que eu vou te falar. Eu cheguei a trabalhar em 4 empregos para poder sustentar meus 6 filhos. Eu entrava às 11 horas da noite no HC, no Instituto da Criança. Eu era encarregada da limpeza. Eu saía às 6 horas da manhã, porque era meio período. 6 horas eu batia o cartão de saída e já batia o outro de entrada pela fundação. Daí eu ia das 6 horas da manhã até o meio-dia, trabalhando pela fundação. Daí eu trabalhava na limpeza, não como encarregada. Meio-dia eu saía de lá, eu ia para as Perdizes, essa patroa, que eu falei, a dona Arminda de Souza Lima. Naquela época passava, né, o emprego de mãe para filha, né? A mãe saía e a filha entrava. E eu comecei a trabalhar na casa da dona Arminda. E por que eu trabalhava lá? Eu descia para trabalhar lá. O meu patrão, Darcy de Souza Lima, ele vinha todos os dias para almoçar 1h da tarde. E era o tempo suficiente para mim descer, porque é um espaço muito pequeno do HC ali nas Perdizes. Eu fazia o almoço dele, quando era 1h ele almoçava. Eu limpava a cozinha e eu tinha que esperar meus filhos a saírem da Associação Cívica Feminina, que é ali perto do Parque da Água Branca, porque eu sempre priorizei uma escola melhor para os meus filhos. Então, em vista disso, para mim não ter que ir para casa e voltar, que naquela época a condução era muito difícil, eu ficava trabalhando. Daí eu trabalhava na Dona Herminda, terminava o almoço, limpava tudo do lado, é o apartamento da Sônia de Souza Lima, que é a filha dela do meio. Daí um dia eu lavava a roupa, ela morava sozinha, solteirona. No outro dia eu passava, ia limpando aos poucos do jeito que dava. Então aí, se você vê, era o meu emprego, porque naquela época eu pagava o colégio para os 4, que era para a Vânia, para o Denis, para o Denilson e para o William, que era o meu caçula na época. Depois veio o Diego. Então era um meio de eu pagar a escola fazendo esses outros bicos. E que hora você dormia? Eu pegava a Vânia, os meus filhos, 5 horas, né? Ia lá para Taipas, que eu já morava lá em Taipas, e daí já dava banho. A Vânia sempre foi a mais velha, me ajudava, né, nesse quesito. E, por incrível que pareça, ainda fazia um bolo, fazia uma torta para poder levar no hospital, para poder vender à noite. Né? Como eu entrava às 11 horas, eu chegava em casa por volta de 8, 8h30, então eu tinha esse espaço de tempo, né, para poder fazer alguma coisinha, e dormia no trecho, né, até o hospital. E quando chegava lá, como eu era encarregada da limpeza, eu fiz um trato com as meninas. Em vez da gente ficar lavando andar por andar, fazer intervalo, jantar, a gente já faz tudo de uma vez, né? E depois a gente vai para o vestiário e a gente jogava os papelão lá no chão ou no banco e a gente dormia. Porque as mães também que trabalhavam à noite, ela tinha também as dificuldades dela. Até que um dia a diretora soube que eu estava fazendo isso, não podia fazer, lógico. E daí eu pediu para que eu esperasse ela chegar de manhã, Dona Anita Hayashi, uma japonesa muito brava. E daí eu enfrentei. Eu falei para ela, Dona Anita, do mesmo jeito que a senhora faz as suas coisas de dia, a gente também faz. Nós temos filhos, elas têm marido, né? E quando chega a noite, a gente enfrenta esses andares aqui. Então, quando a gente termina de manhã, né? Porque tem intervalo de janta, tem um monte de coisa, a gente termina de manhã.
e eu fiz um acordo com elas. Então, quando é 2h da manhã, tá tudo limpo. O pessoal da enfermagem está sabendo que a gente está aqui no vestiário. Qualquer acidente que tiver, quebrar vidro, um vômito, é só bater na porta que a gente atende. Daí ela falou, tudo bem, não está trazendo nenhum problema, então você pode fazer isso, desde que não me traga problema. E eu fiquei lá 14 anos e nunca teve problema. E vocês puderam dormir pelo menos algumas horinhas? Daí a gente dormia, né? Porque daí a gente dormia até mais tranquila, porque já não era mais escondido, né? Porque quando você está fazendo escondido, eu como encarregada, eu tinha que sempre ficar esperta, né? A partir desse momento que eu tive esse embate com a dona Anita, as coisas amenizaram, não só para mim, como para as 4 que trabalhavam comigo. Então eu conseguia suportar, porque 4 horas de sono, né? Já era o suficiente para mim poder, né, ter forças para continuar. Então você dormia, o quê? Dava 1 hora, meia hora no ônibus até o trabalho? Isso. Depois mais 3, 4 no vestiário? Isso. E depois, quanto tempo durou essa rotina pesada? 6 anos. 6 anos. Nessa rotina foi 6 anos. Depois eu fiz transposição de cargo, né, e estudei primeiro, né, porque eles exigiam até a 7ª. Daí eu consegui fazer, fiz transposição de cargo, passei em 2º lugar lá no HC, e a dona Anita já estava de olho em mim, porque ela falava que eu me expressava muito bem, que ela queria me colocar em outro lugar. Daí eu passei para a enfermagem, né? Naquela época era atendente, mas não consegui ficar. Eu sofri muita pressão das enfermeiras, e meu chefe, o seu Anísio, ele tinha me aconselhado até procurar outro prédio, né, dentro do complexo HC, que eu saísse do instituto e fosse para outro, né? Mas eu quis ficar ali porque ali estava a minha relação de amizade, estava toda a minha história. E ali foi meu grande erro. Eu fui muito hostilizada, eu fui muito barrada, eu tive que sair da noite e ir para amanhã. Eu já perdi meu adicional noturno, que isso me ajudava muito, e as enfermeiras não me aceitaram muito nesse setor. Eu não sei, sabe? Não sei se é porque eu vim da... As pessoas falavam porque a gente veio da limpeza, né? Veio de baixo. Tem muito isso, né? A gente veio de baixo. Eu não sei, eu sei que tudo para mim era negado, né? E eu comecei a me sentir muito constrangida. E eu fui falar com o seu Gomercino. Ele falou, olha, Paulina, você tem 30 dias, 29 dias para decidir. Se você não quiser ficar, eu pego você de volta para a limpeza. E daí foi feito isso. Eu entreguei meu crachá de enfermagem, de atendente, porque naquela época era atendente. O que você fazia na enfermagem? Qual que era o... Eu fazia as higienes das camas das crianças e não mexia com medicação. Entendi. Né? Era forrar as camas, né? Higienizar, ajudar o paciente a ir até o banheiro, colocar comadre, eram esses procedimentos. Não tinha nada de medicação, isso já era com auxiliar, né? Eu era só atendente, né? Depois, quando eu saí de lá, a dona Anita Hayashi ficou sabendo, porque eu já não fazia mais parte do corpo da limpeza, mas isso daí estourou como um barril de pólvora dentro do Instituto da Criança. Daí ela me chamou e ela falou, não, eu vou te dar um cargo para você. Você não vai voltar mais para a limpeza, né? E daí ela me deu para trabalhar, para tirar xerox dos livros dos médicos, né? E daí eu fiquei ali tirando xerox, mas já estava com a cabeça mesmo de sair. E nessa época a rotina deu uma amenizada ou ainda era 4 empregos, dormia mal? Não, deu uma amenizada assim, deu, né? Eu já não tinha assim o compromisso de trabalhar na Sônia, nem da dona Arminda, porque eu comecei a fazer marmitex, né? Para levar dentro do hospital, né? Então, porque tinha muita deficiência na época das mães que iam com seus filhos que vêm de longe, né, para trazer seus filhos, às vezes ficavam internados e elas tomavam um copo de sopa, né, não tinha uma comida mais forte, era um copo de sopa e muitas mães não tinham dinheiro para comprar
a comida enquanto ficava esperando ali, né? Elas ficavam a madrugada inteira? A madrugada, dias e dias ali no escute, né? Que é a primeira entrada que ficavam ali. E eu, como transitava muito por ali, eu conhecia muitas pessoas e isso já estava começando na limpeza, mas não tinha despertado nada em mim assim. Então eu pegava, quando eu ia recolher o lixo, eu pegava um saco preto, colocava um saco branco dentro, e quando eu passava nas enfermarias das crianças que não tinham mexido nas marmitinhas, né, os pacientes, então eu pegava aquelas marmitas, colocava dentro desse saco branco, simulando que eu estava tirando o lixo, e daí eu pegava e levava as mães no vestiário escondido e dava para elas comerem, né? E as mães também que não conseguia tomar banho, porque ficava ali 2, 3 dias sem tomar banho, né? E daí eu também pegava, elas não tinham as peças íntimas, porque vai lá totalmente despreparada, e eu pegava nas enfermarias lá, eu pegava aquelas fraldas, né? E vai lá, toma um banho rápido. Daí eu colocava, ajudava elas a colocar, e colocava um esparadrapo aqui, outro aqui, para elas poderem ficar mais confortável. E daí a gente conseguia, depois cada uma trazia de casa, né, para essas mães. E isso aí, sem eu perceber, foi me tocando muito, né? Foi me tocando, e daí a dona Anita já tinha me liberado lá a copinha para mim poder levar essas marmitas, né? E eu comecei a trazer também de casa essas marmitas, eu vendia lá pro pessoal, e as que sobravam eu dava para essas mães. E daí meus filhos foram crescendo, né? Já foi mudando o ritmo, a Vânia começou a trabalhar na FEPASA, enfim, eu já tinha mais, né, uma zona de conforto. Daí eu pensei em sair do hospital, eu falei, agora eu quero, a marmita deu certo, para você ter uma ideia, 250 marmitas eu fazia todos os dias para poder trazer. Para vender para quem ia para o hospital. Isso. Ou para os médicos também? Para os médicos, o pessoal que trabalhava, em geral, ali dentro do instituto. Para o ML, eu servia Marmitex, e eu já consegui uma rede de apoio aqui fora. Meus filhos já eram grandes, contratei a Maria, que era a mãe da minha nora. Enfim, eu consegui isso aqui fora. Daí eu falei, agora eu saio. Agora eu tenho uma estabilidade lá fora. Comida eu sei que não vai faltar para os meus filhos, e vou conseguir de alguma forma ajudar outras pessoas. Foi aí que começa essa história da Voto Tu sem ser Voto Tu.